Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, a esse aulão de véspera. Vamos agora para a disciplina Registro de Títulos e Documentos. A gente teve algumas perguntas que a gente vai... Eu vou começar, vou fazer a parte do Registro de Títulos e Documentos, e aí as perguntas que surgirem dessa aula e da do SCPJ, que chegar, a gente responde ao final para todo mundo já estar conectado e todo mundo conseguir ouvir. Tá bom assim? Que eu acho que aí quem não tiver conectado ainda e tiver feito pergunta nesse intervalo, consegue ouvir todas, tá ok? Bom, vamos lá para o RTD. Registro de títulos e documentos. Vamos começar com a primeira questão, tá? Essa questão ela é do Mato Grosso do Sul, do último concurso. Vamos lá. No registro de títulos e documentos, será feita a transcrição. 1. Dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. 2. Do penhor comum sobre coisas móveis. 3. Da calção de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal ou de bolsa ao portador. 4. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária. A sequência correta é... Bom, aí a gente tem que pegar lá o artigo 127, porque a 6.015 já começa falando do título dos documentos, já falando direto, né, do que deverá ser feita a transcrição no título dos documentos. Aí eles vêm, o 120, vamos falar um a um, para ficar mais fácil, até para fazer uma atualização legislativa, porque quem estudar só pela 6.015 e não pegar o Código Civil, também é necessário, pode ser que tenha dificuldade em responder algumas questões. Vamos lá. Artigo 127, lá no inciso 1, ele fala dos instrumentos particulares para a prova de obrigações convencionais de qualquer valor. Aí, eu lembro para vocês que lá no Código Civil, lá no artigo 221, ele fala lá que até 10 salários mínimos, a prova testemunhal ela é suficiente, né, a subsidiária. Mas, acima disso, deverá ser o contrato, desculpa, o negócio, desculpa, tomei pouca água no intervalo, ela deverá ser registrado no local competente. Então, existe essa regra do Código Civil que eu sempre uso em conjunto, né, em analogia com esse inciso primeiro aí, tá bom? O inciso 2, penhor comum sobre coisas móveis. Esse penhor comum sobre coisas móveis, a gente sempre lembra que o Código Civil trouxe algumas categorias específicas de penhor, que é o penhor agrícola e o pecuário, que apesar de ser do Instituto do Penhor ser uma garantia de bem imóvel, e o penhor pecuário e agrícola ser sobre máquinas, equipamentos e animais, né, que obviamente não são imóveis, mas o legislador definiu que esses penhores, o pecuário, o agrícola, eles deveriam ser registrados no registro de imóveis. É uma anomalia, mas que a regra é essa. Então, quando falar de penhor, vocês têm que lembrar dessa exceção que o Código Civil criou. Tá? O Instituto do Penhor continua existindo, continua tendo a necessidade de registro no título dos documentos, com a exceção do penhor agrícola e pecuário. Aí, lembrando que lá no inciso 127, ele fala específico do contrato de penhor de animais, tá? Não compreendido, desculpa, gente, as disposições do artigo 10 da Lei 492 e suas alterações posteriores. Existe o penhor pecuário no Código Civil, cujo local competente é o registro de imóveis. O penhor de animais, ele não foi extinto. Um não extinguiu o outro, existem os dois. Então, se tiver uma prova perguntando se o penhor de animais, né, não compreendido na disposição da Lei 492, se ele pode ser registrado no título do documento, sim, porque no cartório de registro de imóveis é registrado o penhor pecuário, tá?
É bom a gente atentar para essa parte aí literal, porque ela é necessário para a gente conseguir fazer uma boa prova, tá bom? O mandado judicial de renovação de contrato de arrendamento para sua exigência entre as partes contratantes, quer em face de terceiros, né? Esse mandato judicial de renovação de arrendamento, ele era uma exigência do Estatuto da Terra. Foi feita uma alteração no Estatuto da Terra que esse mandato de renovação foi substituído por uma notificação extrajudicial de comunicação de intenção de renovação, tá? O inciso 7 do 127 é muito importante, porque fala facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. É o princípio da conservação ou conservatório, né, do títulos e documentos. Esse inciso, ele possibilita fazer o registro com essa finalidade de qualquer documento, né? Não existe exceção na lei para a conservação. E é interessante vocês observarem esse princípio, porque pode ser que, por exemplo, queiram saber de vocês se existe exceção, se documentos de outros, por exemplo, uma procuração pública ou uma escritura pública, se ela poderá ser registrada no título dos documentos, uma certidão de nascimento. E sim, para a conservação, ele pode registrar qualquer documento. Eu tenho muito pedido, por exemplo, de registro de procuração. Às vezes a pessoa faz uma procuração pública ou faz uma escritura pública e ele quer poder ter cópia com valor de original a qualquer momento. Ele registra para não correr o risco de perder e ficar sem. Ontem, por exemplo, eu recebi um maço de atas de transcrição de reuniões da Câmara Municipal. Eles querem registrar para conservar, porque caso venha a perder, eles podem tirar uma certidão de interdito com valor de original, tá? Que é de acordo com o 127.7, qualquer pessoa pode fazer. Super recomendo para quem está fazendo concurso, para os títulos, diplomas, comprovação de certidões que tem que tirar, que às vezes demora. No período que eu estava fazendo concurso, com frequência, eu fiz isso. Eu registrei tudo para conservação, porque é mais rápido eu conseguir tirar uma certidão do que ficar indo de um canto no outro para poder pegar a documentação toda. Então, já fica de cara uma dica para vocês aí também, tá bom? Viu que o TD também, o TD é cultura? TD é cultura. E o parágrafo único, ele vem falando sobre a competência residual do títulos e documentos, que caberá ao títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Se existe algum documento, algum título, e a pessoa quer dar o efeito erga omnes, o efeito perante terceiros, conservar, dar publicidade, se não existe uma lei determinando um local competente de registro, automaticamente esse registro passa a ser de competência do títulos e documentos, tá? Essa competência residual é importantíssima para o título dos documentos, que é um cartório que não independe de lei para receber novas atribuições. Ele não tem números clausos, né? Como, por exemplo, os demais registros possuem. Então, isso aí é muito importante para o título dos documentos. Então, voltando à questão, levando-se em conta todos esses aí que foram apresentados, a resposta correta seria a letra C, tá bom? Todos estão corretos. Todos são competências de registro de títulos e documentos. É só dar uma lida no artigo 127, que a gente consegue ver claramente, né, todas essas opções ali nele.